Vocês acabaram de ver o protesto da torcida lá no Galeão. A do Vasco tentou driblar os torcedores, foram com ônibus cicatrizados. Mas mesmo assim ouviram poucas boas, merecidamente, já que o time vem colecionando derrotas e está levantando aos céus, né, da incompetência dos seus adversários, não está na zona de rebaixamento. Vamos falar no dia de hoje que caiu o Pedro Martins e o Álvaro Pacheco, tudo isso após a vinheta. Pode ver? Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e sábado a bola vai rolar e como vai rolar? Em São Januário às 9h30 da noite, São Paulo e Vasco, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e a gente estaremos lá, ó. Um milagre aconteceu da CBF aprovar o nosso credenciamento lá para São Januário. Bom, e a gente vai fazer nosso short, nossa entrevista pós-jogo, tudo das emoções Vasco São Paulo lá em São Januário. E deve ser uma bomba relógio esse jogo. Já não será novidade nenhuma isso acontecer como foi contra o Goiás ano passado. E se for o último jogo, ou pelo menos desse turno de portões abertos, que já caso de um empate, uma derrota, deverá ter um estado de nervo lá em São Januário. Bom, e como a gente já esperava, inclusive eu disse no Desperta, no Boa Noite, Álvaro Pacheco não é mais treinador do Vasco, até demorou para anunciar de forma oficial a demissão do treinador, e além dele o diretor de futebol Pedro Martins também foi demitido. Como vocês podem ver, o comunicado oficial da demissão do Álvaro Pacheco, e aí na sua tela agora a demissão do Pedro Martins. Os dois estão demitidos e, na verdade, era uma delegação ter retornado ao Rio de Janeiro ontem mesmo após a partida, só que o aeroporto de Caxias do Sul ficou fechada porque uma tentativa, tinha um marginal lá de tentar assaltar um carro forte. Aí o aeroporto de Caxias do Sul foi interditada e uma delegação só conseguiu pegar um voo para o Rio de Janeiro no início da tarde. Com isso eles chegaram no final da tarde, que foi o protesto que vocês viram agora há pouco antes da introdução. E a gente já esperava da queda do Álvaro Pacheco, né? Com isso, o Rafael Paiva, né, que é o técnico do Sub-20, será o técnico interino no jogo contra o São Paulo. Ele já foi técnico de emergência, por assim dizer, quando o Ramon Dias pediu demissão após a derrota para o Criciúma, até a chegada do Álvaro Pacheco. E agora ele vai reassumir de forma interina até a chegada desse novo treinador. Foi muito gostado do Felipe, que está como o coordenador técnico, ser o treinador da equipe, mas não vai acontecer, ele vai continuar nessa função até pelo menos quando o Pedrinho estiver sob a gestão da Vasco SAF. E
O Pedro Martins também foi demitido. Nada indicava da queda do Pedro Martins, até porque não foi o Pedro Martins que fez esse elenco, né? Quem fez foi o Alexandre Matos. Ele chegou já com a janela fechada e parecia que ele estava muito alinhado com o Pedrinho. Não se sei do que se deveu essa demissão, mas é uma coisa natural mesmo dentro do futebol, até porque quando as coisas não acontecem, eles precisam de um tratamento de choque. E o Pedro Martins foi também nessa tentativa de mudar todo o futebol, a estrutura do futebol, para ver se os resultados já acontecem. Vamos aguardar que deverá vir já na próxima semana, pelo menos, um cara para o lugar do Pedro Martins. E então o céu provisório, dito o Pedrinho lá na entrevista coletiva, após a aprovação do potencial construtivo, pode ser que venha também na próxima semana. E o Álvaro Pacheco se mostrou bolado com a sua demissão, né, já que foram apenas 4 jogos, mas a gente que entende da cultura brasileira não é surpresa nenhuma, até porque ele teve 40 dias, ele devia ter uma coisa a levantar para os céus, que agora que for substituir ele não poderá ter. Ele teve um período para conhecer um elenco de parada no campeonato por causa do desastre natural do Rio Grande do Sul. Depois ele emendou o calendário da FIFA. Então era para ele já, nas suas caras, mostrar uma evolução do time, apesar de ele ter dito que o time evoluiu nas entrevistas pós-jogo. Na prática não aconteceu nenhum tipo de evolução. Enquanto o Cruzeiro mostrou uma pequena melhora no setor defensivo, que os defensores mostraram uma noção maior de espaço, o que mostrou no jogo contra o Juventude, que foi uma coisa momentânea, né? Já que tomou 2 gols de falhas que vinham acontecendo. E, ofensivamente, o time era sem ideias alguma. Então, uma demissão justa, né? Não poderia esperar mais. Eu entendo o Álvaro está perplexo, já que na Europa não é assim que a coisa acontece, mas alguma coisa teria que ser feita antes que a vaca fosse para o Brasil. Agora vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que deverá ter um novo treinador, até porque, se for para pensar, não foi o Pedrinho que contratou o Álvaro Pacheco. Não foi uma indicação do atual gestor da SAF, nem do Felipe, que é o diretor técnico. Ainda foi indicação da 77. O Lúcio Barbosa deitou e rolou no direito de cometer erros. Imagina que eu sou pró-77, vou apontar erros do Pedrinho também. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que agora vai ter chute de colegas tentando engajar, chutando em geral quem será o novo treinador. Fofoca ali, fofoca por lá, mas a gente não trabalha com boatos. Mas vamos aguardar quem será o novo treinador e quem será o substituto do Pedro Martins na direção de futebol. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. Depois o boa noite, com o início do pré-jogo Vasco São Paulo. Até mais.